Aula de PPT, professora Karine. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Efésios 1, 4, 5. O gênero textual que nós vamos estudar essa semana em PPT é o gênero entrevista. Gênero textual entrevista. Acompanhe o livro, páginas 172 a 177, páginas 182 e 183. Nas últimas aulas, nós aprendemos sobre notícia e reportagem. E hoje nós vamos ver sobre entrevista. No livro de vocês, na página 172, tem um texto que fala sobre um garoto de 15 anos que foi vencedor de uma feira de ciências, onde ele desenvolveu um teste simples para diagnosticar 3 tipos de câncer. A matéria da entrevista do rapaz foi publicada na revista Veja. Aqui vocês têm uma imagem do menino Jack Andraka, 15 anos, vencedor da Feira Internacional de Ciências e Engenharia da Intel. O que você acha que leva uma pessoa a ser entrevistada? Que condições que devem haver para que alguém tenha interesse em entrevistar alguém? Pensem sobre isso. Eu vou pedir para vocês que vocês releiam o texto depois de assistir o vídeo, prestando atenção minuciosamente em tudo que nós vamos falar no vídeo a respeito da entrevista, para que vocês consigam perceber cada detalhe, cada item importante na formação da entrevista, no passo a passo, na elaboração, como deve ser feito, ok? Gênero textual entrevista. É o gênero que resulta de um evento comunicativo do qual participam 2 ou mais pessoas. Uma delas tem a função de formular perguntas para que a outra, por meio de respostas, esclareça algum assunto, ofereça informações necessárias ou demonstre opinião a respeito de algum assunto de interesse comum no momento. Originalmente, um evento pertencente ao domínio da oralidade. A entrevista tem sido feita, nos dias atuais, por escrito e via e-mail. A transcrição da entrevista oral retextualiza o texto, eliminando as marcas da oralidade. Já a entrevista por escrito perde a espontaneidade das respostas decorrentes da interação entre o entrevistado e o entrevistador. O que quer dizer isso? O original da entrevista é que ela seja feita oral, que ela seja feita falada, né? A pessoa vai fazer, o entrevistador vai fazer a pergunta e o entrevistado vai responder. No momento que isso ocorre, muitas vezes existe um diálogo meio que descontraído, né? Então existe uma naturalidade na fala, na resposta. Aqui fala que atualmente, né, as entrevistas elas têm sido feitas por escrito via e-mail. Hoje em dia, muitas das pessoas que são entrevistadas é enviado um e-mail para ela com perguntas, né? Que ela responde. Então, ela vai responder o quê? Sem estar interagindo com o entrevistador. Então, as respostas dela vão ser assim, meio que a seco, muito objetivas, sabe? Sem muito detalhe, sem nenhum tipo de descontração. Elas vão ser muito objetivas. Porém, tem um detalhe aqui. Diz que a transcrição da entrevista oral retextualiza o texto, eliminando as marcas da oralidade. O que seriam essas marcas da oralidade? A gente já falou sobre isso quando nós falamos sobre linguagem formal e informal. Quando nós estamos conversando com alguém num bate-papo, ou assim, alguém próximo, a gente de alguma maneira usa expressões que são mais informais, né? Igual a professora conversa com vocês, eu uso muito de informalidade com vocês. Quando nós vamos fazer uma transcrição, a gente elimina isso. Você não vai colocar os né, então, agora vamos ver. A gente diminui muito esse tipo de coisa, sabe?
O texto ele fica mais sequinho, mais organizado, mais formal, sem esses detalhes, tá? Isso é importante vocês entenderem. Aqui nesse trecho aqui é um recorte do que está lá no livro de vocês, na página 175. É um recorte da página 175. Eu queria que vocês observassem aqui, né? Porque aqui nós temos exatamente essa questão da transcrição da entrevista, na parte como ela está escrita. Então tem a pergunta, que percebam que ela está aqui, ó, em destaque, com uma cor diferente da resposta, para eu saber o que é a pergunta e o que é a resposta. Mas lembra da pontuação que nós aprendemos? Toda vez que tem uma pergunta, eu tenho o quê? Um ponto de interrogação. Então também isso é um sinal para eu saber que aqui é a pergunta, aqui é a fala do entrevistador. Poderia também estar escrito aqui entrevistador ou o nome da pessoa que fez a entrevista. E aqui poderia no início estar o nome da pessoa que respondeu a pergunta. Vamos só fazer a leitura aqui desse trechinho? Você se considera à frente da sua geração? Então, isso foi uma pergunta que foi feita lá para o personagem da história, né, o Jack. Aí a resposta: eu me considero à frente da minha geração, mas acho que a inteligência natural é superestimada pelas pessoas. Não acho isso o fator principal. O mais importante é quanto cada um se dedica àquilo que gosta de fazer. Olha que bacana essa resposta. Então, vocês percebem que na hora da transcrição, na hora que eu vou escrever, copiar o que eu fiz de perguntas e as respostas, eu vou colocar em destaque a pergunta e com uma cor diferente a resposta. Por que é importante chamar a atenção de vocês para isso? Porque vocês vão fazer um trabalho de entrevista, no final aqui do vídeo vai estar falando, que é a atividade que está na página 182 e 183. E aqui então tem um modelo de como que na hora que vocês forem passar limpo a entrevista de vocês, como que vocês devem fazer. A pergunta deve estar bem separada, destacada da resposta, para a gente poder entender aonde é a pergunta, aonde é a resposta, tá bom? Mas aqui, né, um reforço, a entrevista costuma ocorrer oralmente entre duas pessoas. O entrevistador que faz as perguntas e o entrevistado que responde. As entrevistas podem ser apresentadas no rádio, na televisão ou em publicações escritas como jornais e revistas. Lembra que eu falei que essa matéria havia sido publicada numa revista, na revista Veja? Tá aqui, ó, disponível, e aí tem ela virtual, tá? Que vocês podem aqui fazer a pesquisa, se vocês quiserem confirmar sobre essa entrevista aqui do livro, tá bom? E então, enfim, a produção do texto, né? Agora eu peço que todos vocês acompanhem aí na página 182, que eu vou fazer uma explicação de como vai ser feita então essa tarefa, tá? Prestem bastante atenção, vocês vão fazer a atividade seguindo o roteiro. Eu coloquei no grupo que, devido à questão que nós estamos passando da pandemia, seria interessante a manter restrição de contatos. Então, vocês poderiam fazer essa entrevista com alguém da família de vocês, né? Bom, no livro de vocês diz assim: você viu que ler entrevistas é uma maneira de conhecer as pessoas, o que fazem, do que gostam, que opiniões têm. Agora é a sua vez de fazer uma entrevista. O tema serão os problemas existentes em seu bairro ou na região em que você mora. Sempre na rua da gente tem alguma questão, ou uma falta de um quebra-mola, ou é um lixo que alguém deixa acumulado em algum terreno baldio, ou animais que estão soltos na rua sem cuidado, ou algum vizinho que coloca som muito alto em horários inapropriados. Várias situações, ou sei lá, um esgoto que corre céu aberto, ou porque a rua não é asfaltada e aí nessa época de seca levanta muita poeira. São vários os aspectos, probleminhas que acontecem às vezes no bairro onde a gente mora e que vocês poderiam falar a respeito. Só que aí vocês vão entrevistar ou o pai ou a mãe de vocês, por exemplo, né? Ou tio, uma tia, alguém que more do núcleo familiar de vocês, que fique mais fácil de vocês resolver essa tarefa. Então, escolha a pessoa do convívio
que se destaque por conhecer bem o lugar onde você mora. E veja se essa pessoa pode lhe conceder uma entrevista. Explique que a entrevista será exposta num painel para que outros alunos e de outras classes. Nesse caso aqui, não vai ser para a escola toda. Nós vamos colocar no... Vocês vão falar... nós vamos divulgar no nosso grupo, né? Vocês vão me postar que fizeram ela, vão tirar a foto da tarefa, mas vocês vão me dizer no grupo sobre o que vocês fizeram a entrevista, sobre qual assunto que vocês abordaram e quem que vocês entrevistaram. Vocês vão mandar um áudio ou um videozinho falando, bem curtinho, dizendo quem que vocês entrevistaram e sobre qual foi o assunto, tá bom? Só que para isso, vocês vão ter que fazer esse passo a passo aqui. Vocês vão ter que planejar, sempre fazer um roteiro. Primeiro, vocês vão pegar um papelzinho e vocês vão elaborar as perguntinhas. O que que vocês acham que é importante perguntar? E aí, vocês... Aqui diz assim, olha só que interessante, na número 1, fala o seguinte. Uma vez marcado a hora e o local da entrevista, prepare o roteiro das perguntas. Então, vocês vão marcar com a pessoa que vocês vão falar qual o melhor horário para fazer a entrevista, né? O pai e mãe trabalham, então vocês vão ver o horário que fica melhor para falar com eles. Comece por perguntas que permitam a você e aos leitores conhecer o entrevistado. Qual a sua idade, quais são as lembranças marcantes que tem da região, desde quando mora lá, o que gosta de fazer nesse lugar. Vamos supor que você vai estar entrevistando o pai e a mãe, então você vai perguntar ou pedir para a pessoa falar o nome, a idade que ela tem e quanto tempo que ela mora naquele bairro. Olha que interessante. Essas informações o auxiliarão a escrever a parte introdutória da entrevista. Se vocês observarem lá no texto, antes de mostrarem a entrevista do rapaz, falaram quem ele era, o que ele tinha feito de importante. Então, um breve histórico. Então, aí vocês vão falar. A entrevista é com o seu fulano de tal, tem tantos anos, trabalha com isso ou com aquilo, mora no bairro há tanto tempo, então acompanha a situação. Sabe assim? Você vai fazer um textinho dando a introdução de por que você está entrevistando essa pessoa, tá? Na sequência, vai entrar no assunto. Quais os problemas mais graves existentes no local onde mora e o que pode ser feito para solucioná-los. Há inúmeros assuntos que você pode abordar, olha só, sobre escola, posto de saúde, transporte público, trânsito, conservação das ruas, praças, monumentos, coleta seletiva de lixo, enchente, saber se o caminhão do lixo passa, se não passa, se fica lixo nos terrenos baldios, se tem mato acumulado. Esse tipo de coisa você pode falar na entrevista. Apesar de estar com o roteiro pronto, fique atento para improvisar alguma pergunta, caso as respostas do entrevistado levem a conversa para um outro rumo. Às vezes você fez o seu roteiro, mas a pessoa ela sabe falar tantas coisas assim a respeito do lugar, que você pode aproveitar e fazer alguma pergunta diferente da que você preparou. E então você aproveita, né? Então é importante incentivar o entrevistado a dar sugestões práticas para tentar resolver os problemas que os moradores enfrentam. Então você vai perguntar para a pessoa o que você acha que pode ser feito, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Ao realizar a entrevista, escreva as respostas do entrevistado ou registre-as com o auxílio de um gravador de áudio do celular, por exemplo. Rascunho. Depois de ter feito a entrevista, elabore o rascunho do seu texto, redigindo um primeiro parágrafo para apresentar o seu entrevistado. Esse trecho inicial poderá indicar também a razão pela qual você escolheu essa pessoa, que eu falei antes. Depois, transcreva as perguntas seguidas das respostas. Se você gravou a entrevista, ouça atentamente nesse momento. Elimine as marcas de oralidade, como repetições, frases interrompidas e expressões como então, daí, né. São aquelas palavrinhas que a professora costuma falar, que todos nós costumamos falar. São uns cacos que a gente coloca no meio da fala, quando a gente conversa de uma maneira assim mais informal. Número 4, revisão então, copie no caderno o quadro abaixo e observe se seu texto atende os seguintes critérios. Escrevi a apresentação do entrevistado antes das perguntas e respostas? Fiz a entrevista tendo um roteiro de perguntas e respostas? Escrevi perguntas e respostas deixando claro para o leitor
quais são as minhas falas e quais são as do entrevistado? Lembra que eu mostrei no slide anterior? Mostrei para vocês que tem que destacar onde é a pergunta e onde é a resposta? É isso. Meu texto. Revise seu texto e escreva a versão final. Aqui está sugerindo que vocês façam digitado. Não façam. Eu quero que vocês escrevam à mão mesmo, porque vocês precisam treinar a grafia de vocês, a escrita. Escrevam, então, com letra legível. Preste atenção, frase, início de frase com letra maiúscula. Se vocês tiverem dúvida de alguma palavra, pesquisa no dicionário para ver como ela é escrita. Leia novamente, mostra para a mãe, pede para dar uma olhada, vê se não tem nenhuma palavra errada, se tiver, conserta. E aqui daí fala da forma de apresentação, que seria lá, se fosse na escola, seriam feito cartazes e tal. Só que aí, aqui está dizendo, né, com seus colegas reúna as sugestões dadas pelos entrevistados para solucionar os problemas. Faça uma lista, se possível, encaminhe para a associação do bairro, subprefeitura ou a um vereador. Isso aqui até achei interessante. Aqui seria uma ótima oportunidade de apresentar os problemas do nosso bairro e encaminhar a quem possa solucionar. Olha aí uma dica, ó. Se alguém ficar interessado em fazer isso, vai ser bem bacana. Bom, é isso, pessoal. Nossa aula de PPT é essa. Prestem bastante atenção em tudo. E qualquer coisa, pergunta lá no grupo que a gente responde. Um bom trabalho, fiquem com Deus!